Eu tenho certeza que você nunca ouviu falar sobre o que acontece quando uma pessoa se aproxima de Jesus. Se você quer continuar vivendo do mesmo jeito, saia do vídeo, porque se você continuar, eu tenho certeza que no final do vídeo a tua vida nunca mais vai ser a mesma. No mínimo, você vai mudar a sua maneira de pensar. Porque quando a pessoa se aproxima de Jesus, acontece duas coisas que eu vou te falar no vídeo. Só que a primeira coisa que você vai fazer é se inscrever no meu canal e apertar o sininho para você receber meus conteúdos com exclusividade, se você realmente quer se aproximar de Jesus. Primeiro que você precisa saber, eu vou resumir de forma simples para você entender e para a gente poupar tempo, é quem era Jesus. Jesus, ele é o Filho de Deus, concebido, nascido de Maria e concebido pelo Espírito Santo. Ele veio à Terra na nossa forma, fraca, simples, e provar para mim e para você que é possível ter uma vida que honram e agrada a Deus nas atitudes simples do dia a dia. E depois disso, infelizmente ou felizmente, ele morreu na cruz por nossos pecados para perdoar a mim e você dos nossos erros, das nossas fraquezas. Esse era o Jesus, de forma simples, resumida, para você entender. E a primeira coisa que acontece quando a pessoa se aproxima de Jesus, ela começa a enxergar as suas fraquezas. Por quê? Quando nos aproximamos de Jesus, algo diferente acontece na nossa vida. E nesse caso, você começa a enxergar os seus bloqueios, aquilo que te impede de se aproximar, de andar, de ter uma vida com Jesus. E eu vou dar um exemplo do jovem rico. Eu vou te mostrar qual era a fraqueza dele. Talvez possa ser a sua também. Eu vou ler aqui para vocês, está lá em Mateus 19:16, que diz assim: Eis que alguém se aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? E Jesus respondeu: Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. E ele perguntou: Quais, Jesus? E Jesus respondeu: Não ame, que eu não posso falar. Não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre teu pai e tua mãe, ame seu próximo como a ti mesmo. E o jovem disse: Tudo isso eu já faço. O que me falta ainda? E Jesus lhe respondeu: Se você quer ser perfeito, vá e vende os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus, e depois me segue. Mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se, porque era dono de muitas propriedades. Aqui fica muito claro qual era o bloqueio, qual era a fraqueza desse jovem. Era o dinheiro. Eu não te conheço, eu não sei quem você é, você que está assistindo esse vídeo. Talvez a tua fraqueza, o teu bloqueio que te impede de se aproximar de Jesus, não seja o dinheiro, mas seja algum pecado escondido, algo que você sabe que é errado. E que se você quiser se aproximar, se você quiser ter uma vida com Jesus, infelizmente ou felizmente para você, vai ser preciso tirar esses bloqueios e entender o que te impede de se aproximar de Jesus. E se você está gostando do vídeo, já deixa o seu like. Isso ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é relevante e entregar esse vídeo para várias e várias outras pessoas que precisam ouvir uma palavra como essa. E a segunda coisa que acontece quando uma pessoa se aproxima de Jesus, ela tem uma vida transformada, ela tem uma vida ressignificada. Se você quer aproximar de Jesus, se prepara, que vai acontecer algo extraordinário na tua vida. Eu vou citar aqui um exemplo, entre outros vários exemplos na Bíblia, de uma pessoa que se aproximou de Jesus e teve uma vida transformada. Você já ouviu aquela música que fala: Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto? Você já deve ter ouvido essa música, né? E é o exemplo que eu vou te dar. Zaqueu, está lá em Lucas 19. Zaqueu, ele era um cobrador de imposto, rico e muito odiado pelas pessoas. Mas ele recebeu Jesus em sua casa, ele se converteu-se, teve um encontro, ele se aproximou de Jesus. E depois que ele teve um encontro com Jesus, ele repartiu tudo que ele tinha roubado, 4 vezes mais. Porque quando nós temos um encontro com Jesus, nos aproximamos de Jesus, a nossa vida é mudada, a nossa vida é transformada. Eu vou repetir, se você quer se aproximar de Jesus, se prepara, que a tua vida vai mudar. Ah, mas tá bom, Marcos, beleza, eu quero me aproximar de Jesus, mas como? Eu vou te dizer que a primeira coisa que você precisa para se aproximar de Jesus é a fé. Você precisa crer. Talvez você já tenha ouvido essa história, já conhece a Bíblia, conhece algumas coisas da Bíblia. Porém,
se você não tiver fé para crer, para acreditar que Jesus pode fazer, se você se aproximar dele e ter fé que ele vai mudar a tua vida, você pode ter certeza que vai acontecer. Talvez você precise de um milagre, talvez você precise voltar a enxergar, eu não sei o que você precisa, mas se você se aproximar de Jesus, você vai ter a tua vida transformada. Mas para isso você precisa da fé. A segunda coisa que você precisa para se aproximar de Jesus é conhecer Ele. Você precisa conhecer Ele. E a melhor forma de conhecer Ele é através da palavra de Deus, é através da Bíblia. Eu já te falo, se você não tem uma Bíblia, entre no link do meu vídeo, que lá tem uma Bíblia, para você conseguir comprar. A mesma Bíblia que eu uso, para você conhecer mais dele. E outras ferramentas, como livros e outros tipos de ferramentas, para você se aproximar, conhecer e se aprofundar com Jesus. A única forma de você conseguir caminhar, se aproximar dele, você precisa conhecer ele. Se você não conhecer ele, você não vai saber o que agrada, o que desagrada, o que você precisa fazer. Essa é a melhor forma, é a fé. E conhecer a Jesus, conhecer a vontade dele, conhecer a palavra. Agora só depende de você. Só depende de você agora. Depois desse conhecimento, depois de tudo que você aprendeu sobre o que acontece quando você se aproxima de Jesus, como se aproximar de Jesus, só depende de você querer se aproximar dele. Se você gostou desse vídeo, já compartilha ele com alguém que precisa ouvir essa mensagem, precisa ouvir essa palavra. Que Deus abençoe a tua vida, teus projetos, teus sonhos, tudo aquilo que você almeja. E você vai conseguir na medida da tua fé e em Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Tamo junto.